Antes de lermos o texto, quero só lembrar que nós estamos em plena série chamada Heróis da Fé. Pode falar comigo? Heróis da Fé. E nós desmistificamos isso, de que, na verdade, eles são anti-heróis. São pessoas pelas quais, quando analisamos suas vidas, eles não têm nada de herói. O herói tem que ser perfeito, o herói tem que ter superpoderes. E o único superpoder desses homens e mulheres lá, da galeria dos heróis da fé, de Hebreus capítulo 11, é a fé. E nós entendemos que fé é um dom de Deus, ou seja, eles só são heróis porque Deus os permitiu serem heróis. Eles não são heróis por causa de alguma virtude. Por isso que o autor aos Hebreus destaca, todos eles, pela fé, fulano fez isso, pela fé, ciclano enfrentou aquilo, foi pela fé. Mas estamos diante de uma sociedade que se destaca pelos que são diferentes, que se destaca pelos que são poderosos, os que venceram. Quem aqui já não começou nenhum vídeo no YouTube e sempre vem aqueles anúncios? Você quer ganhar mais dinheiro? Você quer ter sucesso? Eu vou te ensinar como, né? Me siga, eu que fiz 1 milhão nessa semana, eu vou te explicar os segredos, né? E tem muita gente que cai nesse engodo. São pessoas que podem falar porque elas tiveram alguma diferença, fizeram alguma diferença. Esses homens aqui, em Hebreus capítulo 11, eu não vou abrir o texto hoje, mas você sabe, galeria dos heróis da fé, não se destacam pelas suas virtudes, mas apesar dos seus desméritos. A Bíblia, ela mostra pessoas comuns e medíocres realizando coisas extraordinárias. Isso é libertador. Porque se eu vejo pessoas comuns e medíocres fazendo coisas extraordinárias, eu posso olhar para mim mesmo e falar, eu também posso entrar na galeria dos heróis da fé. Vamos ver se você entendeu. Quantos aqui podem ser heróis da fé? Eu acho que você entendeu o meu recado. Todos nós podemos entrar nessa galeria, porque é Deus que nos capacita a vivermos isso. Eu quero hoje falar de um homem. Eu quero falar de um personagem que é um ícone da palavra do Senhor. Eu posso dizer que ele é o maior malandro da Bíblia. É um malandrão, um enganador, trapaceiro. Jacó. Por que falar de Jacó? Porque ele é complexo. Porque ele é complicado. Porque ele é incompreensível. Por que falar de Jacó? Porque Jacó lembra aquele teu vizinho. Jacó vai lembrar aquele teu patrão. Oh, meu Deus. Jacó vai lembrar a tua sogra. Jacó, não a minha, tá? Jacó, quem sabe vai lembrar o seu maridão aí, a sua esposa. Mas na verdade, Jacó vai lembrar eu e você. Nós vamos nos identificar com esse trapaceiro, esse malandro, do qual Deus escolheu para levantar a sua comunidade de fé. E nós vamos ver um pouco sobre isso. Por isso o título da mensagem nessa noite é Uma Audiência com Deus. Apesar desse homem, Jacó, ter feito várias trapaças e tentado enganar-se a si mesmo e aos outros e ao próprio Deus, teve um dia que Deus marcou uma audiência com Jacó. Eu quero crer que Deus tenha marcado audiências na nossa vida no decorrer da nossa estrada. Quem sabe você que veio nessa noite, você foi convidado por alguém, eu quero crer que Deus marcou uma audiência com você nessa noite, no meio desse culto. Você que está conosco na internet, não importa onde, Deus marca audiências especiais conosco, para desconstruir algo que nós construímos, para tirar as nossas máscaras. Nós vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo 22, exatamente essa audiência que Jacó teve com Deus, dizendo, versículo 22, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa.
deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Jacó é o típico anti-herói. Quando olhamos a história de Jacó, vemos Jacó desde o ventre da sua mãe já sendo esse enganador, esse usurpador. Jacó sempre fugiu de Deus. Você vai ver a história, Jacó está fugindo de algumas coisas, mas no fim da linha percebe-se que Jacó fugia de Deus. Jacó, ele usurpava o lugar de outros. Diz a história que no ventre de sua mãe, ele já lutava com seu irmão Esaú. E ao nascer Esaú, que foi o primogênito, ele nasceu agarrado no calcanhar. Já pensou essa visão? O neném saindo, vai sair meu irmão, mas eu vou junto. Estou disputando com você. Quem sabe ele falasse assim: olha, por 5 segundos eu tinha nascido antes. Às vezes aqui quem tem irmãos, né, mais velhos sabe, né? Geralmente o irmão mais velho é mais bem cuidado, né? O segundo é mais ou menos, o terceiro você nem sabe o que ele pôs na boca, tal, é assim. Né? O primeiro é de cristal, como é que é aquela história? O primeiro é de cristal, o segundo é de plástico, de elástico, e o terceiro é de ferro, o filho. Né? O primeiro é cristal, aquela coisa toda bonita. O segundo é mais ou menos, o terceiro nem lembro mais onde está. Jesus amado, misericórdia. Os primogênitos aí falam: não é não, né? O mais novo é mimado, aquela coisa toda. Mas a história de Jacó, ela exemplifica muito bem uma pessoa fugindo de Deus. Primeira lição que eu posso tirar aqui é o seguinte: pare de fugir. Você pode falar isso para a pessoa que está ao teu lado? Pare de fugir. Pare de fugir. Pare de fugir. Jacó foi um homem em fuga. Como eu disse, Jacó é complicado, ele é incompreensível, é complexo. Jacó é como um de nós. E a Bíblia expõe esses anti-heróis. Pare de fugir e enfrente seus problemas. Sabe que é a grande questão para os homens hoje em dia? Nós temos uma crise de hombridade, isso é inquestionável. Os homens que estão aqui, você sabe do que eu estou falando. E muitos deles fogem dos seus problemas. Existe um pastor lá em Brasília chamado Anderson Silva, que ele usa o seguinte slogan: paga seus boletos, varão. Paga seus boletos, pare de fugir. Mas eu não estou querendo falar só para homens, porque Jacó aqui passou 21 anos se escondendo de seu irmão, porque além de nascer agarrado no seu calcanhar, diz a história que Jacó era o filhinho da mamãe. Sabe aquele filhinho da mamãe? Gostava da casa, a mamãe tinha ele predileto, ele gostava de cozinhar. Nada contra os homens que cozinham aqui, tá? Nada com isso, né, Reginaldo? Reginaldo é um bom cozinheiro. Mas é aquele menino mais da casa, mais pacato. Esaú já não, seu irmão mais velho, primogênito. Esaú era o cara do campo, o cara da caça. Ele saía ao campo, ele caçava, ele matava os animais, ele trazia a caça. E além disso, Esaú era quase o Tony Ramos de hoje em dia, ele era muito peludo. Você viu que você já entendeu. Tem gente que nem sabe quem é Tony Ramos mais, né? Você que tem a minha idade, um pouco mais velho, já sabe. Tony Ramos, muito peludo, pelo por todo o corpo. E ele era o queridinho do papai. Papai gostava dele. E mamãe gostava de Jacó. Mas você sabe que naquela época ser primogênito tinha várias vantagens. Entre elas, uma porção maior da herança. Eles ganhavam mais quando os pais vinham a falecer.
Mas não só isso, havia também uma bênção especial sobre a vida dos filhos. E a vida de Jacó, se eu pudesse resumi-la, é em torno de uma bênção. Ele procura ser abençoado, ele procura ser aceito, ele procura usurpar o lugar do seu irmão para ser aceito. Então ele começa ali a usurpar o lugar do irmão, junto com a sua mãe, ele é instruído ali, e ele, uma vez quando o seu irmão chega com fome, ele troca o direito da primogenitura do irmão por um prato de refeição. E o seu irmão Esaú chegou da caça, muito cansado, com muita fome, troca aquela primogenitura por um simples prato de comida. O que um ser humano com fome não faz, né? Eu vi aí o pessoal vendo o negócio da feijoada, meu Deus, todo mundo, aleluia, se fosse agora eu já comprava, desse jeito. Fome é uma coisa séria. Foi isso que aconteceu com Esaú, mas havia ainda algo, havia a bênção. Quando o seu pai, o varão, ia falecer, ele chama ali os seus filhos, Isaac reúne os seus filhos para abençoar Jacó, o primogênito. Aliás, desculpa, Esaú, o primogênito. Mas a sua mãe chama Jacó, o filhinho da mamãe, e fala assim: nós vamos fazer um golpe de estado. Então veste Jacó com uma roupa bem peluda, faz aquele prato especial para o seu pai, e quando ele entra na presença do pai, ele engana o pai, a ponto de seu pai perguntou: quem está aqui? Porque ele já não conseguia ver, ele estava muito velho, já era cego, não conseguia distinguir as pessoas mais, e Jacó, tentando, usurpando o lugar do irmão, ele fala: sou Esaú. Seu pai fala: incrível, porque a voz é de Jacó. Chegue mais perto para ver quem é. Então, aquele velho Isaac, ele começa a passar a mão sobre aquele pelo que estava vestido Jacó, e ele fala: incrível, o cheiro e o pelo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Jacó usurpa o lugar do irmão, engana o próprio pai no leito de morte. E ele toma não só a primogenitura, agora toma a bênção que era do primogênito. E aquela bênção certamente o faria prosperar, ele entende isso, mas o seu irmão Esaú, ao chegar e ver que ele tinha sido enganado mais uma vez pelo seu irmão, ele o jura de morte. Os dias de luto do nosso pai estão chegando, e daí eu vou me vingar. E Jacó começa a fugir, ele tem uma vida em fuga. Sabe aquela pessoa que não tem paz? Ela não consegue fazer guarida em nenhuma cidade, nenhum campo, porque sempre acha que está sendo perseguido. Ele está um homem em fuga. Ele passa 21 anos da sua vida se escondendo de Esaú, seu irmão. Ele vai para bem longe, ele constitui família, porque Jacó sempre tentou ser igual ao seu irmão, a ponto de roubar tudo o que ele tinha. Como eu disse, nasceu segurando o seu calcanhar, trocou a primogenitura de seu irmão por um prato de lentilhas, enganou o pai para roubar a bênção do primogênito. Tudo isso o fez ter uma vida em fuga. Tem um pastor chamado Peterson, ele escreve um comentário sobre Jacó muito interessante. Ele fala o seguinte: Deus usou um malandro para iniciar a sua comunidade de fé. Um usurpador. O fato de usar Jacó como um dos membros principais dessa comunidade nos choca. Ele saiu do útero agarrando o calcanhar do irmão Esaú para vencê-lo e dominá-lo. Ele não tinha sequer saído do ventre materno quando iniciou o tipo de comportamento que iria caracterizar toda a sua vida: enganador, usurpador. Fazer qualquer coisa para superar qualquer um que estivesse em seu caminho. E qual foi a razão que fez que Deus incluísse um espertalhão como Jacó na árvore genealógica do Salvador? Qual foi essa razão? Ele responde: para ter certeza de que não nos desqualificaremos na vida cristã dizendo que não somos bons bastante. Ele fala: Deus não escolhe as pessoas melhores e mais promissoras para formar o corpo de Cristo. Ele escolhe os vilões. E para mim, e para você como parte da igreja, é um grande encorajamento. Quando eu olho para Jacó, eu sou encorajado, porque eu também posso ser aceito. Quando eu olho para Jacó, eu vejo que não são as qualificações dele que o fazem diferente,
mas são apesar das suas desqualificações, assim como eu e você. Jacó responde para Isaac: eu sou Esaú. Ele toma a identidade do seu irmão, ele procura a identidade do seu irmão. Só que tem uma coisa, que ele presta bem atenção: Deus não abençoa dublês. Deus abençoa apenas pessoas reais. E Jacó precisava entender isso. Deus não abençoa dublês. Deus abençoa pessoas reais. E nós temos que nos achegar a Deus com as nossas verdades, por piores que elas sejam, por mais medonhas que elas sejam, são as nossas verdades. Mas há muitas pessoas ainda se chegando com Deus cheio de máscaras, cheio de maquiagem, achando que Deus é um Deus religioso, que você tem que se portar com certa roupa, certo linguajar, mas na vida mesmo, na vida privada, enganam a si mesmos, a Deus e ao próximo. Jacó tinha que entender isso, que Deus não pode abençoar quem essa pessoa não seja. Ele só vai abençoar quem nós realmente somos. Por isso que eu escrevi aí: Deus não abençoa dublês, Deus abençoa pessoas reais. Tem muita gente tentando ser outra pessoa. Nós estamos na era do Big Brother, esse programa demoníaco, que aliás não deixa entrar na sua casa de forma nenhuma. Pai, mãe, ou você que costuma ver isso, desligue isso, perca esse costume. O Big Brother coloca lá pessoas que não tem nada para contribuir na sociedade, mas ao final viram referenciais para a sociedade brasileira. Pessoas buscam imitá-las, porque elas não têm referenciais à altura, então qualquer referencial serve. Estamos na era de pessoas que não têm nada para contribuir, mas estão aí com a voz na sociedade, estão aí em alto e bom som, querendo que as pessoas as imitem, porque faltam-nos referenciais. Faltam-nos referenciais. Jacó começa a fugir. Por isso a primeira lição é: pare de fugir. Pare de fugir de Deus. Deus está em seu encalço. E ó, eu vou falar para você, Ele nunca perde. Se você for brincar de pega-pega com Deus, prepare-se para perder. Prepare-se para perder. Deus, Ele vai te alcançar. Ele vai te alcançar. Mas, então vem Deus na vida de Jacó, e encontra ele no meio da vida. Gênesis capítulo 31 agora, 31 versículo 3, olha só. Gênesis 31 versículo 3, e disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Jacó estava fugido, sabia que seu irmão, quando o encontrasse, o mataria. Então vem Deus e fala: olha, Jacó, chegou o momento, pare de fugir, volta a casa, volta a sua parentela, e eu serei contigo. Seja corajoso e retorne. É como se ele dissesse: pare de fugir, e agora tenha essa coragem, encontre seu irmão. Mas para que isso acontecesse, Deus precisava acalmar o coração. Deus nos leva de volta para reparar os erros do passado. Que sabe, eu e você precisamos voltar ao passado e reparar erros lá no passado, que deixamos de lado. E sabe, eu e você estamos fugindo de algumas situações do passado que vivemos, que vivenciamos. Mas Deus de repente fala: ó, está na hora de acerto, está na hora de acerto de contas, eu serei contigo. Mas um dos grandes segredos disso é o segredo da solitude. O segredo da solitude. Solitude não é solidão, não é ficar sozinho, pelo contrário, é aquietar a alma, é encontrar paz em meio ao caos, é ir diante de Deus e falar: Deus, acalma o meu coração, acalma a minha alma, eu quero estar preparado para isso. Diz o contexto que quando Jacó começou a sua jornada de volta para casa, ele mandou mensageiros à sua frente, para encontrar seu irmão, para ver se seu irmão já estava com muita raiva, se já tinha acostumado, estava mais brando. E o retorno desse mensageiro é o seguinte: ó, seu irmão também vem ao seu encontro. Olha que legal, que bom, ele está vindo ao meu encontro. Só que é o seguinte, juntamente com ele está vindo 400 homens aí. Cuidado, não sei se ele está muito bonzinho não. Ele não vem sozinho, vem com 400 homens. Diz o texto que Jacó teve muito medo, porque ele sabia o que ele tinha plantado no passado, ele sabia os erros, ele sabia as consequências. Esaú vem com todos esses homens atrás dele,
E no capítulo 32, volte agora, no versículo 24. Aliás, a partir do versículo 22, ele fala: levantou-se naquela mesma noite, era uma noite, madrugadinha, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos. Outro dia a gente prega sobre isso, tá? 2 mulheres, 2 servas, 11 filhos. Outro dia a gente prega, né, sobre a questão dos 11 filhos. Eu pedi para o Jefferson falar. Transpôs o val de Jaboque, um ribeiro, um riozinho. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que pertencia. Preste atenção na cena. Jacó passa tudo o que ele tinha muitos bens. Depois de anos fugindo, Deus o abençoou, ele prosperou, teve filhos, teve muitos bens, ele passa tudo que ele tinha. Ele passa suas esposas, seus filhos, seus servos. Versículo 24, ficando ele só. Jacó precisava pensar, Jacó precisava refletir, Jacó precisava ter tempo para orar. Sabe que isso é muito importante. Jacó precisava refletir em tudo que ele fez. É somente no silêncio da alma que podemos ouvir a Deus. Como é que está a tua alma? Há muitas vozes aí dentro. Você tem dado ouvidos a muitas vozes? É só quando você silencia a sua alma que podemos ouvir a Deus. Muitas vezes nós estamos com os ouvidos tão atentos a tantos sons dessa sociedade. Sabemos tudo o que acontece ao nosso redor, mas poucos investem tempo em silenciar a alma para ouvir Deus. Certa feita eu ouvi de um pastor dizendo que a oração é a nossa forma de falar com Deus, e o jejum é a forma de diminuirmos os ruídos dessa sociedade, a ponto de ouvirmos a Deus. Há uma prática que se desgastou com o tempo, o jejum e a oração. Há uma prática que nós precisamos resgatar em nossa comunidade, o jejum e a oração. Inclusive amanhã, os nossos líderes de célula estão sendo desafiados, convocados, a dedicar o dia em jejum e oração, pelos irmãos e irmãs, amigos nossos que estão sendo convidados para participar do Lar de Paz. Se você é líder de célula, amanhã é seu dia de jejum e oração. Agora, se você é discípulo da nossa igreja, quer se unir conosco, ter essa experiência, faça isso também. Às 19h30 vamos estar aqui fazendo um grande encerramento desse jejum e oração amanhã à noite. Você é nosso convidado também. O segredo da solitude é no silêncio da alma que podemos ouvir a Deus. O grande escritor C.S. Lewis, ele chama isso do megafone de Deus. Ele fala que é o seguinte: Deus sussurra nos prazeres e nas alegrias deste mundo, fala em nossa consciência, mas Ele grita em nosso sofrimento. Quando sofremos, a nossa alma grita. Deus usa o seu megafone para falar conosco. Jacó precisava passar por esse tempo. Veja só, a pandemia, por exemplo, expôs tantas coisas, expôs alguns problemas no nosso coração. Parece que muitos que não entenderam a comunhão, de estar juntos, muitos desapareceram. Muitos precisavam da igreja, e nós entendemos que precisamos da comunhão uns dos outros, mas muitas pessoas não viviam uma intimidade com Deus, uma experiência real com Deus. Eles viviam a experiência do outro. E quando se acabou a comunhão, ele se viu em casa, ele não tinha mais uma vida para viver, porque ele dependia das experiências dos outros. Sabe aquelas pessoas que não têm uma experiência com Deus, mas sabem todos os testemunhos dos outros, não é capaz de contar uma experiência que ele tem com Deus pessoal, mas sabe todos os testemunhos das pessoas que o cercam? A pandemia expôs isso. Pessoas que dependiam de outras, pessoas que precisavam da experiência do outro, mas nunca buscou ter a sua própria experiência. Recentemente eu preguei aqui sobre a importância dos pais para os filhos. Nós temos que educá-los nos caminhos do Senhor, viver o evangelho dentro de casa, mas a minha oração é: Deus, dê uma experiência real para o meu filho, dê uma experiência real para a minha filha. Eles podem viver esse ambiente maravilhoso, mas se o Senhor não alcançar esses corações, não vai ter lar mais sadio nesse mundo que vai os alcançar e vai os abençoar, se não for o Senhor. Jacó precisava dessa audiência com Deus. Jacó então, ele entende que ele precisa se silenciar, ele precisa ficar sozinho, na solitude. Minha pergunta é: o que há na solitude que arrasta o nosso coração? Há tantas pessoas que
quando vão passear no campo, falam, ai, que maravilha esse silêncio. Você já ouviu o silêncio já? Eu me lembro que quando eu fui morar fora do país, nós fomos numa casa que era um silêncio mortal. No Brasil, né, você dorme com buzina, com ônibus, com freada de caminhão, aquele barulho, o cara passa na moto de madrugada, aquele som, né? Que eu não sei porque o pessoal coloca um som tão alto. Não é para ele ouvir, é para a cidade ouvir, né? Ele coloca o som para todo mundo ouvir a música dele, a pior música do mundo ainda, pior ainda isso. Nem para ser uma música bonita, boa. Aí eu cheguei naquela casa, eu não dormi 2 noites, de tanto silêncio. O silêncio estava me incomodando. Eu estava apavorado. Não é possível. Será que eu morri e não sabia? Um silêncio, nada. De repente, era uma coruja. Eu falei, nossa, existem corujas ainda? Não estão em extinção? O silêncio. Quanto nos falta o silêncio. O que há no silêncio que fala tanto ao nosso coração? Jacó aqui precisava entender que tudo que ele tinha não tinha mais valor. Jacó precisava entender que ninguém poderia passar por este processo em seu lugar. Não havia substituto, tinha que ser ele. Muitas pessoas às vezes pedem substitutos. Passa por esse problema para mim, ora por mim, né? Os 6 horas para mim, eu não tenho tempo, mas 6 horas para mim. Jacó tinha que entender, ninguém podia passar por esse caminho se não fosse ele. Jacó precisava entender que por mais que ele tenha tentado e fracassado em mudar, ele realmente não poderia mudar. Mas Deus poderia mudá-lo. Jacó, até quem sabe, teve relances, eu preciso mudar, eu preciso tomar coragem, eu preciso fazer algumas coisas da minha vida, mas ele sempre se esbarrou em si mesmo. Então ali, quando ele fica só, Deus fala, eu vou te alcançar, eu posso mudar. Deus transformou Simão de um pescador sem perspectivas em Pedro a pedra. Deus transformou Saulo, perseguidor, em Paulo, plantador de igrejas. Deus não pode mudar a minha e a sua vida, querido. Você pode dizer um amém para isso ou não? Deus pode mudar tudo e todos, toda situação e qualquer coração. Você pode dizer mais um amém aí? Jacó precisava ficar sozinho para poder expor o seu pior. Jacó precisava estar ali sozinho para expor o eu privado. Aquele eu que somente eu conheço. Tem um ser humano aí dentro de você que só você conhece, sabia? Ninguém mais conhece. É o eu privado. É aquele que pensa coisas horríveis. É aquele que poderia fazer coisas horríveis. É aquele que fez coisas horríveis e esconde. É o eu privado. Jacó precisava expor o seu eu privado, o seu eu enganador, o seu eu trapaceiro. Jacó precisava de uma audiência com Deus. E ali nós buscamos a solitude para sermos provados, para que o Senhor possa sondar o nosso coração, para que possamos ter essa audiência com Deus, para que possamos ser mudados por Deus. Mas antes dessa audiência com Deus, eu e você precisamos de uma audiência conosco mesmos, uma audiência consigo mesmo. Jacó, o homem que mesmo antes de nascer já lutava. Lá no capítulo 25, você não precisa abrir, no ventre de sua mãe, havia ali um ringue, um octógono do UFC. 2 nações lutando dentro de si. Diz o texto que sua mãe pediu, eu quero ter filhos, né? Num versículo, daí Deus a abençoa. No outro versículo, porque os filhos estão dando muito trabalho no ventre. Imagina só, você que é grávida aí de um filho, imagina de 2, lutando, mexendo, barriga mexendo, dor aqui, ia na costela, o outro dava um pontapé num, a cabeçada no outro, quebrava uma costela. Era guerra o dia inteiro. Ela não podia dormir, ela não podia se alimentar, aquelas crianças lutando no seu ventre. No outro versículo ela fala, misericórdia, o que eu fiz para ter esse filho? É mais ou menos assim a viagem das grávidas, né? Ai, eu quero estar grávida, né? Amanhã, nossa, eu não aguento mais, Jesus. Tem gente nova aqui que não teve filho ainda, fala, eu quero ter 5, 6 filhos. Eu falo, calma, tem o primeiro, depois você me fala. Você vai corrigir esse número aí, fácil. Uma audiência consigo mesmo. Como eu disse, saiu Esaú e Jacó, e os 2 lutavam, e pelo resto da vida Jacó passa a lutar com seu irmão, porque ele queria ser alguma coisa que ele não era.
Ser o primogênito nessa cultura tinha várias vantagens, como eu já disse. Jacó foi picado pela síndrome do eu primeiro. Ele agarra o calcanhar do seu irmão, eu primeiro. Ele quer a primogenitura, eu primeiro. Ele quer a bênção, eu primeiro. E se você tem filhos, você sabe muito bem que é isso, né? Se você tem um bis, sobrou um bis na caixa, você tem 2, 3 filhos, né? Eles vão pegar uma faquinha, vão repartir certinho, não vão? 3 pedacinhos, vão, com certeza. Quando você menos esperar, o mais forte pegou lá, comeu tudo. Ou o mais esperto também. Lá em casa eu tenho o Gabriel de 13 e a Heloísa de 6. O Gabriel que não se cuide não, para você ver. É o eu primeiro. Quem tem filhos aqui sabe disso. Como há um ímpeto no coração do ser humano em sempre ser primeiro, em ter as coisas, em obter as coisas, e não repartir. É o que eu chamo do monstro do umbigo. Tudo eu quero, eu quero. Jacó sofria dessa síndrome. É um instinto do eu primeiro, sempre fala mais alto. Sempre estamos competindo. Aquelas pessoas que estão sempre se comparando. Eu quero ser melhor, eu quero mais. Mas a minha pergunta é o seguinte: como obter um coração de Deus primeiro em um mundo do eu primeiro? Vou repetir. Como ter um coração do Deus em primeiro lugar no mundo que só fala a linguagem do eu primeiro? A palavra do Senhor diz que aqueles que querem ser os primeiros sejam os últimos, porque os últimos serão os primeiros. A matemática de Deus é ao contrário. A matemática de Deus é ao contrário. A matemática de Deus não é poupe, poupe, não doe, seja generoso. Entregue, porque eu vou te abençoar. A matemática de Deus não é acúmulo, pelo contrário, é compartilhar. Essa é a matemática de Deus. E também, nessa vida, como nós falamos aqui, tem gente agarrada no calcanhar de muitas coisas. Tem gente agarrada no calcanhar do sucesso, do dinheiro, do status, da promoção, do trabalho, do salário. Agarrado ao calcanhar de uma felicidade, de um relacionamento. Estão enganados, tentando ser quem não são. Tem gente tentando usurpar o lugar de outros. Tem gente que ainda não tem a sua própria identidade, porque vive a identidade dos outros, tentando ser outra pessoa. Há uma crise da humanidade de inveja. As redes sociais estão aí para promover a inveja mundial. As pessoas colocam coisas lindas nas redes sociais e muitas pessoas as invejam, querendo ser como elas. E muitas pessoas estão infelizes porque estão escravas às redes sociais o dia inteiro, invejando a vida dos outros. Invejando porque há uma síndrome dentro de nós, o eu primeiro. Jacó precisava aprender isso, por isso que ele passa todas as suas coisas, ele fica só. Ele olha, ele não tem bens, ele não tem dinheiro, não tem servos, não tem esposa, não tem filhos, ele se vê só. E Deus tem uma audiência com ele. Primeiro ele tem que olhar para si mesmo. É como se eu colocasse uma cadeira em minha frente e conversasse comigo mesmo. Até quando você vai fazer isso? Até quando você vai viver essa mentira? Quantas pessoas que entram no nosso gabinete pastoral, no aconselhamento, e nós discernimos que eles estão vivendo uma mentira. Eles não sabem lidar com a verdade da sua vida, por mais dolorosa que ela seja. Precisamos de olhar para nós mesmos, até então que chegue esse momento crucial de uma audiência com Deus. Uma audiência com Deus. Gênesis capítulo 32 ainda, agora no versículo 24. Ficando ele só, lutava com ele um homem, até ao romper do dia. É uma teofania. O pastor Jefferson pregou hoje de manhã explicando sobre isso. Teofania é uma aparição de Deus em figura humana, nesse caso. Um homem que aparece para lutar com Jacó. Um homem que aparece para lutar com esse homem que sempre lutou pela sua vida. Um homem para desmascarar Jacó. Ele luta aquela noite inteira. Jacó imaginava que o seu maior desafio seria romper do dia ao encontrar Esaú, seu irmão. Jacó estava se preparando para isso. Ele fez o seguinte: vou aplacar a ira do meu irmão, vou mandar presentes. Olha só que estratégia. Ele manda presentes, ele manda o seu rebanho, ele manda vários presentes antes dele. Depois ele manda
parte da sua família, até para que ele fique por último. A linda imagem da reconciliação de Jacó com seu irmão é maravilhosa. Jacó chega a se prostrar diante do seu irmão, até que no momento crucial, eles se abraçam e há uma reconciliação linda. Mas antes, para que isso acontecesse, Jacó teve uma audiência com o próprio Deus. E Deus, numa aparição ali, começa a lutar com Jacó. Como se dissesse: Jacó, pare de lutar, pare de fugir, eu sou o seu Deus. Pare de buscar nas outras coisas o que você nunca vai encontrar a não ser em mim. E ali ele luta. Mas muitas pessoas têm uma visão da graça errada, porque esse homem lutando com Jacó é a figura da graça de Deus na nossa vida. Mas muitos têm uma visão romantizada da graça. A graça é acolhedora, a graça é perdoadora, a graça é como se fosse um terapeuta falando: você merece, você é abençoado, você precisa enxugar suas lágrimas. Não, aqui a graça tem outra visão. Aqui essa graça não é romantizada, como se fosse alguém dizendo que eu próprio preciso só de boas orientações, só bons conselhos e vão mudar a minha vida. Não, Jacó não precisava só de boas orientações, bons conselhos para reequilibrar a sua vida. Jacó precisava ser transformado. Por isso que eu posso dizer que a graça de Deus, ela luta. A graça de Deus, ela se impõe. A graça de Deus é forte. A graça de Deus é transformadora. Se você crê nisso, diz amém aí. Essa é a graça de Deus. Não romantize a graça de Deus. Deus não precisa nos conformar num local apropriado da vida. Deus precisa nos confrontar. Eu e você não precisamos de apenas uns conselhos. Não, Jacó, vem cá, faz isso, faz aquilo, vai se acertar a sua vida. Chega lá, manda um presentinho, ele vai te perdoar, liga antes, vai dar certo. Não, precisa de confronto. A nossa vida precisa de luta. Se eu e você seguimos a Jesus, não foi uma escolha, não foi um terapeuta que regulou a nossa história. Foi a própria graça do Senhor que luta conosco até nos rendemos. Até nos rendemos, essa é a graça de Deus. Eles lutam. Jacó provavelmente ia mais de 90 anos aqui. Não é à toa que ele saiu manquejando, né, ali da luta. 90 anos. Mas Deus o marcou. Deus o feriu. Deus circuncidou o coração de Jacó. Deus marcou o seu coração. Marcou a sua história. E toda vez que ele andava manquejando, ele lembrava que a graça de Deus o corrigiu, que a graça de Deus o amou, que a graça de Deus lutou com ele. A graça de Deus é forte e transformadora. Para aqueles que pensam romantizando a vida cristã, esqueçam isso. Deus é um Deus da força. A graça de Deus, ela é forte. E se for preciso, Ele luta com você até o seu coração se render a Ele. Essa é a graça do Senhor. Então aquele homem pergunta: qual é o seu nome? Versículo 27. Qual é o seu nome? Como te chamas? Você lembra quando seu pai Isaac perguntou para Jacó: Jacó, qual é o seu nome? Jacó respondeu: sou Esaú. A vida toda ele tentou ser Esaú. Agora ele passa pela pergunta de $1 milhão. Ei, qual é o seu nome? Quem é você? Qual a verdade que você carrega? Ele chega a ponto de falar assim: eu sou Jacó. Ele se rende. Eu sou esse usurpador, eu sou esse enganador, eu sou esse malandro, eu sou esse trapaceiro, eu sou esse que fez todas as coisas erradas, eu sou esse que plantou coisas ruins na minha vida, eu sou esse que estou lutando comigo mesmo, eu sou esse que sou amedrontado pelo encontro amanhã com meu irmão, que eu sei que ele tem todas as razões para estar bravo comigo. Eu sou essa pessoa, eu sou isso. Então esse homem, a presença de Deus, responde para ele: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, com os homens, e prevaleceste. O nome dele é mudado, como a sombra da sua identidade que é mudada. Mas o que é mais curioso, querido, todas as vezes, daqui para frente, quando você lê a palavra do Senhor, que Deus faz uma referência a Jacó, depois de mudar o seu nome, Deus não usa o nome Israel.
Às vezes ele usa Israel, mas muitas das vezes ele continua usando Jacó. É interessante porque se Deus mudou o seu nome, assim como foi em Saulo, por exemplo, toda vez a referência era para Paulo, como se o seu passado ficasse para trás. No caso de Jacó, não. Inúmeras vezes você ouve Deus falando: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Que eu não sou só o Deus, o grande pai da fé. Eu não sou só o Deus do grande Isaac. Eu não sou apenas o Deus de suas vitórias. Eu sou o Deus de Jacó. Eu não sou só o Deus dos seus pódios. Eu sou o Deus de Jacó. Eu não sou só aquele que tomou um lugar na cruz e não que tomou o seu lugar na cruz e não um lugar no seu trono. Eu sou aquele que tomou uma cruz cheia de espinhos e não a coroa cravejada de diamantes. Eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que restaura a sua vida. Eu sou o Deus que não tem vergonha de quem você é. Eu te chamo filho e filha de Deus porque eu alcancei você. Eu sou um Deus que trata com o seu passado. Eu sou o Deus que cruza o seu caminho e muda a sua vida. Eu sou um Deus que transforma a vida de todo homem, de toda mulher. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó, querido. Eu sou o Deus de Jacó. Coloque-se em pé. Coloque-se em pé. Se você entendeu essa palavra, se você tem fugido de Deus, levante suas mãos aos céus e fale: Deus, eu quero parar de fugir de Ti, Deus. Eu quero me render a Ti. Quem sabe Deus vai trazer à sua memória algumas situações da sua história que precisam ser acertadas, corrigidas. Feche seus olhos e glorifique ao Senhor nessa noite. Fala: Deus, Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Eu me rendo a Ti. Eu me prostro a Ti, Senhor. Deus quer ter uma audiência contigo nessa noite, querido. Deus quer tratar com corações nessa noite. Deus quer falar. Quem sabe Deus tem que te levar à solitude da vida. Quem sabe Deus tem que te levar a um momento histórico da sua vida, da quietude, para que você possa ouvir a voz de Deus, aquietar a sua alma para ouvir ao Senhor nessa noite. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, mas Ele também é um Deus de Jacó. Ele é o Deus das nossas vitórias, mas também é um Deus que age nas nossas derrotas. Ele é o Deus do nosso passado obscuro, para nos dar um futuro brilhante, um futuro de vitórias. Aleluia, aleluia.